17 até o versículo 21. Estou usando a NVT, Tiago capítulo 1, do 17 ao 21. Já falamos aqui sobre provações, já falamos sobre tentações, estamos falando sobre a vida cristã de um modo geral. E hoje tem algumas coisas que nós precisamos, ainda que brevemente, pontuar. Vamos ler então o versículo 17, que diz assim: toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes do céu. Nele não há variação nem sombra de mudança. Quem é o Pai que criou as luzes do céu? Deus. Então todo dom perfeito, toda dádiva boa e perfeita vem de Deus, é isso que ele está dizendo. Verso 18: por sua própria vontade, vontade de quem? Do Pai, por sua própria vontade, ele nos gerou por meio de sua palavra verdadeira. Quem é a palavra verdadeira? Fala o nome dele para mim. Jesus. Então, o Pai nos gerou por meio de Jesus, que é a sua palavra verdadeira. Acompanha, porque isso vai ser importante daqui a pouco. Ele nos gerou por sua palavra verdadeira. E nós, dentre toda a criação, nos tornamos seus primeiros frutos. Entendam isto, meus amados irmãos. Estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar, nem em se irar. Quantas vezes a gente faz o contrário, né? Quantas vezes a gente se apressa em abrir a boca para falar, ou para se irritar e soltar os cachorros, mas está dizendo aqui, para a gente fazer exatamente o oposto. E agora o verso 20 vai explicar o porquê. A ira humana não produz a justiça divina. Portanto, removam toda a impureza e maldade e aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-los. Senhor, nos alimenta, fala conosco, que eu diminua, que o Senhor cresça, e que a Tua palavra nessa manhã venha impactar os corações, encher a nossa alma, e que Teu Espírito Santo faça a obra que só o Senhor pode fazer. Nós dependemos de Ti e a Ti entregamos os resultados nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, por quem eu oro. Amém. De maneira muito breve, vamos lembrar aqui como funcionou a criação. O que Gênesis diz sobre a criação? Deus criou o mundo em 6 dias. E no 7º dia, descansou. E a cada coisa que o Senhor ia criando, ao final de cada dia, ia dizendo: e viu Deus que era bom. E no último dia, no 6º dia da criação, o Senhor cria aquilo que seria a coroa da criação, o homem, a partir do pó da terra. Ele pega o pó da terra, forma o corpo do homem, a partir do homem, daquele corpo, ele sopra das suas narinas, diz a Bíblia, o seu espírito. Espírito, a palavra espírito, tanto no grego do Novo Testamento, como no hebraico no Antigo Testamento, ela é a mesma palavra usada para vento. O vento simboliza o espírito. Tanto que, quando nós nascemos, o que é a primeira coisa que se espera que um bebê faça? Chore, porque ele inspira. E quando alguém falece, dizemos, expirou. Ou seja, é como se tivesse entrado nele o ar, o vento, ao nascer, e ao sair, expirou, deixou o espírito. Então Deus criou o homem dessa forma. E diz a Bíblia que quando o Senhor soprou das suas narinas o vento do espírito no homem, no corpo do homem, o homem se tornou alma vivente. Esse foi o 6º dia.
Mas teve mais uma coisa que Deus criou após criar o homem. O que foi? Ninguém se lembra? Foi o dia dela ontem. Gente, que coisa. É isso aí. O dia da mulher. Então, o Senhor criou a mulher. A partir da costela do homem, Ele forma um novo ser, a mulher. E ao findar este dia em que o Senhor cria o homem e também a mulher, feitos à sua imagem e à sua semelhança, o Senhor não diz no final daquele dia assim, olha, e aí terminou o dia, o Senhor disse, viu que era bom. Não, no último dia Ele disse que era tudo muito bom. Qual foi a última coisa que o Senhor criou então? O homem e a mulher, sim ou não? O final da criação, lá em Gênesis, termina com a criação do homem e da mulher. Guarda essa informação, porque ela vai ser importante. Como vimos na criação, tudo que o Senhor fez é bom. E ao final Ele ainda disse, muito bom. E a palavra diz aqui, acabamos de ler, que todo dom perfeito, todo bom, toda boa dádiva vem do alto, do Senhor que criou as luzes do céu, do Pai das luzes, diz a sua versão Almeida. E realmente, tudo que Ele criou é bom. Mas veja que no verso 18, aliás, ainda no verso 17, vai dizer, nele não há variação nem sombra de mudança. O que quer dizer o seguinte, Deus é Deus, Ele é perfeito do jeito que é. Ninguém pode acrescentar nada ao saber de Deus. Ninguém pode acrescentar nada ao conhecer de Deus. Ninguém pode acrescentar nada a Deus. E muito menos tirar dele. Ninguém pega Deus de surpresa. Portanto, o pecado que acabou acontecendo lá no Gênesis não pegou Deus de surpresa. Havia esta possibilidade e não seria uma surpresa para o Senhor. Pelo contrário, surpresa foi para o homem e para a mulher perceber que foram ludibriados ao comer daquela fruta. E a partir de então passaram a experimentar uma coisa terrível, a morte. E a morte não é só a morte física, mas uma morte terrível, que é a morte espiritual e eterna, que é a separação eterna de Deus. Mas para isto o Senhor proveu a única solução, que é Jesus Cristo. Ele veio para ser Senhor e Salvador. Vamos relembrar quem é Jesus Cristo. Quando o Senhor cria todas as coisas, está lá em Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E quando você abre o Novo Testamento e você lê o Evangelho de João, começa lá em João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tem gente por aí que modifica esse versículo e diz assim, o Verbo era um Deus. Não, Senhor. O Verbo, Jesus, é Deus. Deus é Pai. Deus enviou o seu Filho e Deus enviou o seu Espírito Santo. Nós somos uma igreja trinitariana. Nós cremos num Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo, que tem a mesma essência e que se manifesta das três formas, como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Dito isto, o Filho é Deus, como o Pai é Deus e como o Espírito é Deus. E lá em João 1:1 diz que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E lá em João também vai dizer que tudo foi feito mediante Ele, o Verbo eterno, a palavra de Deus, Jesus Cristo. E lá também vai dizer que nada do que foi feito sem que Ele estivesse ali. Portanto, Jesus, o Senhor, o Filho de Deus, é Criador, sim ou não? Sim, o Senhor Jesus é Deus Criador, com o Pai e com o Espírito Santo.
É importante que os irmãos saibam disso. É importante que os irmãos lembrem disso. Porque Deus criou os céus, Deus criou a terra, fez separação entre águas e terra. O Senhor, Ele fez separação entre água doce e água salgada. Ele colocou a grama, Ele colocou as árvores, Ele colocou os peixes no mar, as aves do céu. E por último, cria o homem e disse Ele, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E foi o último ato da criação. Mas a Bíblia não termina aí. A Bíblia vai terminar lá em Apocalipse, com um novo céu e uma nova terra, uma nova criação. E quem habitará o novo céu e a nova terra? Serão também novas criaturas. E que novas criaturas serão essas? Serão criaturas que Deus vai criar lá nesta nova terra e nesse novo céu? Não, meus irmãos. A porta para se tornar nova criatura foi aberta mediante a vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os irmãos creem nisto? Todo aquele que crê no Filho tem a vida. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Mas pastor, o que isso tem a ver com o texto? Você não leu? É exatamente o que está escrito no texto. Olha o versículo 18. Por sua própria vontade, Ele nos gerou. Gerar é o quê? É dar vida, é criar. Ele nos gerou por meio de sua palavra verdadeira. Como é que foi tudo criado lá no Gênesis? Disse o Senhor, haja luz. Não foi assim? Foi pela palavra de Deus. E quem é a palavra de Deus? Jesus. E ele está dizendo aqui que ele nos gerou pela sua palavra, por meio de sua palavra verdadeira. Ele nos gerou mediante quem? O Senhor Jesus Cristo. Ele pega criaturas sujas, imorais, imperfeitas, pecadoras, homens e mulheres mortos em delitos e pecados, e dá o seu Filho, Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso que está dizendo aí. Ele nos gerou pela sua palavra verdadeira. E quem é esta palavra? Jesus. E nós, dentre toda a criação, nos tornamos seus primeiros frutos. Na versão tradicional, na versão Almeida, você vai encontrar algo muito parecido, só que a palavra é uma só. Primícias, como primícias. A primícia é exatamente o primeiro fruto. Então veja, na primeira criação, quando o Senhor cria o céu e a terra, a última coisa que o Senhor criou foi o homem e a mulher, foi o ser humano. Mas aqui Tiago está apontando para primícias, para o ser humano, a nova criatura, o homem salvo e regenerado por Jesus. Pelo seu Espírito, pelo sangue do Cordeiro na cruz do Calvário, ele já não é o último, mas agora ele é o primeiro, ele é primícia, os primeiros frutos de uma nova criação. E o apóstolo Paulo vai nos dizer uma outra coisa que vai confirmar isso, que ele vai dizer que a própria terra, ela treme, ela geme e ela sofre dores de parto, esperando pela manifestação dos filhos de Deus. Irmão, você já tinha parado para pensar que um homem regenerado por Jesus, que alguém que é santificado pelo Filho de Deus, alguém que estava morto e foi vivificado pelo Filho de Deus, alguém que tinha um coração de pedra e que agora tem um coração de carne, além de tudo, além de receber o dom da vida eterna, ainda é a primícia do novo céu e da nova terra, pois é o que está escrito.
Nós somos os primeiros frutos. Na criação original, veio primeiro o céu, primeiro a terra, primeiro todas as coisas e por último o homem. Na nova criação, vem primeiro o homem regenerado, feito à imagem e semelhança de Deus, resgatado pelo sangue do Cordeiro, do Filho de Deus, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele já não é o último, mas ele é o primeiro. Ele é a primícia e a própria terra, a própria criação sofre dores de parto, esperando por esse dia em que nós, filhos de Deus, seremos manifestados. Se Deus é por nós, meus irmãos, quem será contra nós? Olha que maravilha que a palavra está dizendo. Que maravilha! Olha como isso muda a perspectiva de como nós olhamos para a vida cristã. Tem muita gente que se engana dizendo assim, eu vou à igreja. Não, meu irmão, não vai à igreja não. Não vai à igreja não. Você faz parte da igreja. Porque a igreja, ela é o corpo de Cristo. Ainda cremos nisso? A igreja é o corpo de Cristo. Você não vai à igreja, você faz parte do corpo de Cristo. Você é a igreja. E para você que é a igreja, Deus já deu o melhor. Ele deu o seu Filho. Ele deu o sangue de Jesus, que tira o pecado, que te lava completamente do pecado. Ele te deu a sua palavra, para você olhar e ter a palavra como um espelho, e olhar para a vida do Senhor Jesus e dos santos ali retratados, e fazer um cara crachá, e olhar e ver se está batendo com a tua vida. É um espelho. Para quê? Para que nós possamos nos confrontar com a palavra. A palavra dói, a palavra machuca, a palavra aponta os nossos erros, as nossas falhas, as nossas transgressões, a palavra aponta as nossas fraquezas, a palavra aponta tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Mas somente mediante uma boa olhada e um confronto com a palavra, é que o nosso coração se coloca no lugar de perceber a própria miséria, e então rogar a Deus por misericórdia. Somente aí você vai entender como você é abençoado por ter sido feito primícia dessa nova criação. Porque Deus se importou de lhe dar a sua palavra, de lhe dar o Senhor Jesus, de lhe dar o Espírito Santo, o Santo Espírito. Imagina, meus irmãos, Paulo vai usar uma metáfora interessante, que ele vai dizer que temos um tesouro em vasos de barro. Um vaso de barro não vale grande coisa, é frágil, se quebra, mas o que tem dentro do vaso de barro é um tesouro. Assim nós somos imperfeitos, nós somos frágeis, mas dentro de nós temos um tesouro. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Da parte de Deus nada nos falta. Nada. Não falta nada. Ele nos deu tudo. Todas as bênçãos espirituais. Ou, como disse aqui, todo dom perfeito. Toda boa dádiva foi dada pelo Senhor, para que nós possamos exprimir uma vida de novas criaturas, que serão primícias do novo céu e da nova terra. E Tiago então começa a trabalhar, e eu vou me passar ao versículo 19, ele começa a trabalhar então com algumas coisas práticas, já que percebemos quem somos em Cristo, que percebemos o que temos a partir da salvação que recebemos. Então ele vai dizer algumas coisas bastante práticas. Por exemplo, no versículo 19: entendam isso, meus amados irmãos, estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar nem em se irar. Agora que você percebeu que você é uma nova criatura,
que recebeu todo o dom perfeito e toda a boa dádiva, e que você e eu somos primícias desta nova criação, é preciso encaixar essa ideia e praticar uma vida de nova criação, de nova criatura. Uma das boas expressões está aqui. Ouça, esteja pronto para ouvir. Não esteja tão pronto para falar. E não esteja tão pronto para se irritar, irar, brigar. Mais uma vez eu sou obrigado a dar o exemplo que de vez em quando eu dou aqui. Por isso eu não aceito certos pastores midiáticos que tem por aí, que dizem assim: eu sou sanguíneo, Deus me usa do jeito que eu sou. Deus usou até a mula de Balaão, se isso é padrão. Mas o que a Bíblia está falando aqui, o homem seja pronto para ouvir. Temos sido prontos para ouvir? Para e pensa comigo. E aqui eu estou também, tá? Não estou aplicando aos irmãos, não. Estou aplicando a mim primeiramente, porque a palavra ela é espada de dois gumes, afiada dos dois lados, apta para discernir entre os pensamentos, né? Entre aquilo que está no coração, aquilo que está na alma. É complicada a palavra, ela que corta para aí, corta para cá também. E eu penso com vocês, o que aconteceria se cumpríssemos somente esse versículo na Bíblia? Todos estejam prontos para ouvir, mas sejam tardios para falar e para se irar. Eu não vou dizer que viveríamos a paz na terra, mas estaríamos bem próximos disso. Não é verdade? E o Espírito que Deus nos deu é um Espírito de paz. Temos paz com Deus, mediante o seu Espírito, mediante a salvação. E temos paz com o nosso próximo, porque somos novas criaturas, porque fomos regenerados pelo Senhor. E como se expressa essa paz? Segurando a ira, retendo a ira, segurando as palavras. Não por acaso, isso é uma briga de todos nós. Tiago vai voltar ao assunto alguns capítulos adiante, a gente vai falar sobre isso, mas eu já vou dar um spoiler. Lá no capítulo 3, Tiago vai dizer, olha, segurar a boca não é qualquer coisa não. O homem que retém a sua língua dentro da boca, ele é capaz de governar todo o seu corpo. Ele compara a língua, uma coisa pequena, mas que é capaz de causar um grande problema, ele vai compará-la com o leme do navio. O leme é pequeno, mas olha, ele é que direciona o navio. Nós temos que aprender a controlar a nossa boca. E o salmista vai dizer, Senhor, coloca um guarda na porta dos meus lábios. É preciso aprender, isso não está na Bíblia à toa. Primeira coisa, esteja pronto para ouvir. Essa é uma geração em que nós estamos sendo confrontados o tempo todo. E estamos recebendo muita informação o tempo todo. Ouvimos a televisão, ouvimos vídeos na internet, recebemos informação o tempo todo. Quem tem um smartphone, quem tem um computador, o tempo todo você está recebendo e recebendo e recebendo e recebendo. Você ouve muito. Mas isso não quer dizer que esse ouvir seja um ouvir de qualidade. Esse aqui é um momento em que esta geração, a nossa geração aqui que está passando, ainda consegue suportar. Uma geração que consegue ouvir uma mensagem de 40, 50 minutos, talvez uma hora, atentamente. Mas a nova geração, a geração da minha filha, já é a geração TikTok. É a geração que vai passar de 15 minutos, já perdeu completamente a conexão.
É complicado. Como é que a gente vai fazer isso? Nós precisamos botar isso, incutir isso na cabeça dos nossos filhos. Estudo demanda atenção. Ouvir demanda atenção. Significa o quê? Que temos de ter mais atenção. Estejam prontos para ouvir. Sejam tardios para falar. Antes de falar, tenha certeza de que você tem todos os elementos para falar, para não passar vergonha. Mas talvez aquela característica que seja mais, que fale mais próximo do nosso coração, seja a característica do tardio para se irar. Porque, meus irmãos, vamos falar uma verdade, nós somos brasileiros, nós somos latinos, nós temos o sangue quente, ou como gostaria lá o outro, às vezes nós somos sanguíneos. Culturalmente falando, nós somos mais sanguíneos. Culturalmente falando, nós somos parte de um povo que fala muito, que fala muita bobagem, que está sempre pronto para falar, ainda mais aqui no Rio de Janeiro, a gente está sempre pronto para fazer uma piadinha com o outro, para zoar o outro, para falar bobagem. Não é assim que a gente é? Mas a palavra diz, seja tardio para falar. E tardio para se irar. Por quê? Pena que eu não peguei essa referência, mas tem um versículo que está lá em Provérbios que diz o seguinte: no muito falar não falta o quê? Transgressão. No muito falar não falta transgressão. Então é preciso que a gente segure a língua. Até para isso evitar de acirrar ânimos. Então às vezes a gente está falando, discutindo, daqui a pouco estoura. Você se ira. Irar-se é pecado, pastor? Não, a Bíblia não diz que se irar é pecado. A Bíblia diz que a gente pode se irar, mas ela também diz o seguinte: irai-vos, mas não pequeis. O que aconteceu com Caim? Ele se irou. Deus, Caim teve uma oportunidade que você não tem, muitas vezes. Caim teve a oportunidade de ouvir a voz do próprio Deus ali. Deus vai até ele e diz: por que se descaiu o teu semblante? Se você agir bem, você vai ser aceito. Mas vigia, porque o pecado jaz à porta. Cabe a você dominar o teu desejo. Deus já tinha visto o coração, que o desejo dele era acabar com a vida do irmão, e o Senhor ainda o alerta de maneira bem clara: cabe a ti dominar o desejo, porque o pecado jaz à porta. Irai-vos, mas não pequeis. Caim se irou e pecou, apesar do aviso. E quantas vezes a gente faz isso? Quantas vezes é na hora da ira que a gente solta o que não deveria? E a palavra deflagrada, ela é como uma flecha, ela vai e não faz curva, ela não volta. Ela vai. E aí, meu irmão? Aí já era. Para retornar ao relacionamento é difícil. Portanto, vamos evitar. E o versículo 20 nos dá um motivo ainda para isso. A ira humana não produz a justiça divina. Na versão Almeida diz: a ira do homem não produz a justiça de Deus, que é basicamente a mesma coisa. Pastor, não entendi. O que tem a ver a ira humana com a justiça divina? É simples. Não acabamos de ler que nós somos primícias de uma nova criação? Não acabamos de ler, então, porventura, que somos novas criaturas, que tem que ter uma nova mente, uma nova abordagem da vida, porque não somos mais o velho homem, mas somos vivificados e santificados pelo Espírito de Deus? Então temos que viver de acordo com a vontade de Deus, com aquilo que Deus produz em nós. Mas a ira do homem não produz a justiça divina. Portanto, o que é que nós devemos fazer? Evitar a ira.
Veja bem, eu não estou dizendo que é fácil, não é fácil. Eu não estou dizendo que é, também não estou dizendo que é impossível. É possível evitar. Evita a ira. Evita. E quando não for possível evitar, sai de perto. De preferência se tranca no quarto, se tranca no banheiro, sai de casa, vai falar com Deus, vai orar, vai buscar ao Senhor. Porque aqui nós estamos tratando da justiça divina. Olha como a coisa ganha uma perspectiva. O que Tiago está dizendo é que se estamos nos irando e agindo de uma maneira humana, não estamos produzindo a justiça de Deus. Em outras palavras, precisamos procurar que em cada situação que nos leva à ira, a justiça de Deus seja buscada. A justiça de Deus seja verdadeiramente aplicada a cada situação que nos faz irar. É fácil, mas precisa ser assim. Nós precisamos buscar verdadeiramente que em cada situação na nossa vida a justiça divina seja aplicada e não apenas o fruto do nosso coração irado. E ele vai complementar no verso 21, que é o último versículo que nós estamos trabalhando. Portanto, olha assim, portanto quer dizer, presta atenção no que veio antes, e daqui para frente, tendo em consideração o que eu acabei de falar, observa o que vem agora. Portanto, removam, na sua versão Almeida não vai dizer removam, vai dizer rejeitem. E a palavra rejeitem é a que está mais certa, é para rejeitar mesmo. Sabe o que você faz quando você pega um prato de comida e você morde alguma coisa que não está legal, você bota no canto? É isso, rejeita, rejeitem, removam toda impureza e maldade. Na versão Almeida, a palavra é mais certa, onde diz impureza na NVT, a Almeida diz imundícia. Se cai uma mosca, uma barata, aconteceu essa semana, não sei se vocês viram, durante aí o carnaval, a criança está lá, crente que está se dando bem na praia, chupando um picolé, o que tinha dentro do picolé? Inteira. A barata inteira. Eu vi várias fotos desse, um horror. Picolé branco, de coco ainda. Ficou lindo de ver, só que não. Então, você imagina, você ia acabar de tomar esse picolé, irmã Márcia? Claro que não. Imagina, você está lá olhando para a barata está olhando para você. Que horror! Não é uma imundícia? Ninguém quer imundícia na sua vida, pelo amor de Deus. Que horror! Aliás, o pessoal aí da defesa, negócio sanitário, sei lá, aí foram lá e fecharam a fábrica de picolé essa semana por conta disso aí. Então a gente tem que rejeitar a imundícia. Assim como você não ia comer o picolé, eu não ia nem tirar a foto do picolé. O picolé já ia estar no chão na hora que eu visse a barata. Mas enfim, a gente tem que rejeitar a imundícia. A imundícia não só a que entra pela boca, mas a que sai também. Lembra que o Senhor Jesus falou isso? O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai. Cuidado com o que sai da boca. Nós temos que rejeitar a imundícia. E o que mais que diz aqui? E maldade. A palavra maldade aqui, na versão corrigida fiel, diz um termo até mais elaborado. Quando aqui a NVT diz maldade, diz assim, para rejeitar a superfluidade de malícia. Bonito, né? A palavra no grego aqui é periseian, é um acúmulo, e a palavra maldade no grego é kakia, que é maldade, depravação, malignidade, mal, impiedade. Mas vamos trabalhar com o que está ali na NVT, olha lá. Removam toda a impureza e maldade. Maldade começa com mal. Nós temos que ativamente na nossa vida rejeitar o que é imundo e o que é mal, inclusive em relação à nossa boca. A palavra. Muito difícil o crente
dominar a sua boca. Dominar a hora da raiva é complicada. Na hora da raiva, a gente vai falar o que não deve, vai falar o que não deve, não só em termos de conteúdo, mas também em termos semânticos. As palavras que a gente vai usar não serão as palavras mais bonitas. Um exemplo que eu gosto de dar: quando o sujeito começa a namorar com a mocinha, a mocinha estão lá começando a namorar, os bichinhos são sempre pequenos, né? Oh, minha gatinha, ah, meu coelhinho, oh, meu bebê, não sei o quê. Depois de um tempo, certos casais por aí, os animais crescem, mas você é um cavalo, você é uma manta, você é teimosa como uma mula. Você gosta de ser tratado assim? Até um cachorro, para e pensa num cachorro, passa um cachorro sarnento, vira-lata, ali, todo ruim. Você chama ele, faz um carinho, ele fica todo como? Todo feliz, mas na hora de tratar o marido, na hora de tratar a mulher, na hora de tratar os filhos, na hora de tratar o pai, na hora de tratar a mãe, na hora de tratar o irmão, você faz pior do que faz com o cachorro que passa pela rua, que você faz assim, chama ele, vem. Cuidado, cuidado. Cuidado com as palavras torpes. Tem um pessoal aí que fica fazendo aí agora apologia das drogas, né? Não, mas aí tem que liberar as drogas de uso recreativo. Cuidado com o palavrão de uso recreativo. Muito cuidado. Cuidado com o xingamento de uso recreativo. Muito crente aí usando, xingando os outros, inclusive dentro de casa, recreativamente, porque acostumou. Para com isso. Isso não exprime, não expressa a nova criatura que você é. Não seja assim. Portanto, removam toda a impureza e maldade. Removam, rejeitem, tirem fora, cortem fora da vida de vocês a impureza e a maldade, a imundícia e a malícia. E o que mais? E aceitem humildemente a palavra. Tem uma troca aqui acontecendo. Percebeu que tem uma troca? Você remove a impureza e a maldade e você recebe no lugar da impureza e da maldade a palavra que lhes foi implantada. A palavra já foi plantada no nosso coração, agora ela tem que crescer e tomar lugar, ela tem que tomar o espaço. E para que ela possa crescer, você precisa abrir espaço. Precisa tirar a maldade, precisa tirar a imundícia, precisa tirar tudo aquilo que não presta para que a palavra ocupe os espaços. Aceitem humildemente. A palavra aceitar aí, aqui na verdade é receber, na versão Almeida. E receber como? Com humildade, olha lá, humildemente, com mansidão. Aceitem, simplesmente se rendam à palavra e deixem que ela tome conta do espaço, expandindo-se e jogando fora toda a imundície, tudo aquilo que não presta. Por quê? Pois ela tem poder para salvá-los. Meus irmãos, esse texto que nós lemos hoje é um texto que o texto, na verdade, me desculpem, o tema da mensagem de hoje é vivificados para crer e observar. Eu não tenho costume de botar título em mensagem, por isso hoje eu até bolei o título, mas esqueci de falar. Somos vivificados para crer e observar tudo quanto ordenar. Nós precisamos deixar que a palavra cresça. E como deixamos que a palavra cresça? Abandonando, rejeitando toda a malícia, tudo que não presta, colocando na nossa mente aquilo que nós somos primícias de uma nova criação, dentre toda a criação, somos primícias, os primeiros frutos. Por quê? Porque recebemos dádiva, o dom perfeito, a vida eterna, fomos gerados pela palavra maravilhosa e verdadeira do Senhor, o nosso Deus.
que você e eu saiamos daqui novamente cientes disso, que fomos vivificados, mas é para crer e também para observar, é para conhecer a palavra, mas também para praticar. E praticando, nós estamos fazendo com que ela cresça e que a maldade saia, porque as trevas se afastam quando a luz brilha. Amém? Nosso Deus, tua palavra foi pregada, tua palavra foi apresentada, e peço ao Senhor que ela faça a obra, a começar em mim, em todos os meus irmãos aqui presentes, em nome do Senhor Jesus, por quem eu oro. Amém. Vamos louvar o Senhor.